O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter pelo menos 399 bilhões em despesas fora dos limites legais estabelecidos. Este é um número muito significativo. E representa uma desviação substancial das regras fiscais projetadas para manter os gastos públicos sob controle. Esta cifra demonstra o quanto a regra outrora conhecida como teto de gastos e seu sucessor, o novo arcabouço fiscal, foram tornados mais flexíveis. É crucial que todo cidadão entenda de onde vem esse dinheiro, para que servem essas regras e quais as consequências de contorná-las poderiam significar para a economia brasileira e para a vida cotidiana de todos. Isso não é apenas uma cifra abstrata em uma planilha governamental, tem efeitos tangíveis. Para compreender a situação, primeiro precisamos entender as regras do jogo. O teto de gastos ou limite de gastos foi uma emenda constitucional criada para limitar o crescimento dos gastos do governo federal. A ideia era simples. As despesas do governo não poderiam aumentar mais do que a taxa de inflação do ano anterior. Isso visava garantir que os gastos públicos não saíssem de controle. Mais recentemente, essa regra foi substituída pelo marco fiscal ou arcabouço fiscal. Essa nova regra também estabelece limites para os gastos, mas os conecta ao crescimento das receitas do governo. Quando dizemos que uma certa quantia está fora do teto, significa que esse dinheiro está sendo gasto sem ser contado contra esses limites oficiais. O total de 399 bilhões não é uma simples projeção para um único ano. É uma cifra cumulativa que abrange um período de 4 anos: 2023, 2024, 2025, 2026. Refletindo um padrão consistente de exceções e autorizações. Essa quantia inclui despesas que não foram contadas contra o teto de gastos em 2023, em grande parte devido a uma emenda constitucional especial. Ela também incorpora desvios do novo arcabouço fiscal que já estão ocorrendo em 2020 e 2024 e são esperados para 2025. Além disso, considera gastos que já estão contratados ou em fase final de aprovação para 2026. Isso significa que uma porção significativa dessa quantia não é apenas um plano, já está comprometida, com contratos assinados e projetos em andamento. Compreender essa cifra é o primeiro passo para uma compreensão mais ampla da saúde econômica do país. Ela levanta questões importantes sobre responsabilidade fiscal e as prioridades do governo. Esse gasto extra é necessário para atender demandas sociais e estimular a economia, ou representa um risco para a estabilidade de longo prazo? A resposta é complexa e envolve uma análise cuidadosa de cada componente dessa despesa massiva. As sessões seguintes vão detalhar esses números, explicar os mecanismos que permitem tal gasto e explorar os impactos potenciais na dívida, taxas de juros e no panorama econômico geral do Brasil. Esta é uma história sobre escolhas, consequências e o futuro das finanças públicas da nação. De onde vem essa enorme soma de 399 bilhões? Não é uma única despesa, mas sim uma coleção de diferentes tipos de gastos que foram legalmente excluídos das principais regras de accountability fiscal. Apenas para o ano de 2026, 3 itens específicos se destacam e contribuem significativamente para o total que será gasto fora da meta fiscal estabelecida. O primeiro e mais substancial desses itens é o pagamento de precatórios. Esses não são gastos discricionários. São ordens judiciais definitivas que o governo deve pagar. São dívidas de processos judiciais perdidos pelo governo federal. Para 2026, os pagamentos devem atingir 57 bilhões e 800 milhões fora do limite de gastos. A segunda grande categoria é investimentos de empresas estatais. São empresas controladas pelo governo, como a Petrobras, Eletrobras, que operam em setores estratégicos. Custos operacionais fazem parte de seus orçamentos, mas certos investimentos podem ser excluídos do limite principal de gastos do governo. Para 2026, esses investimentos estão projetados em
4 bilhões e 200 milhões. O terceiro item-chave é investimentos em defesa nacional. Uma proposta legislativa, aprovada pelo Senado, busca um fluxo de financiamento dedicado para projetos de defesa. Ela permitiria um adicional de 5 bilhões de reais para a defesa em 2026, fora do limite fiscal. O mesmo projeto delineia 30 bilhões em gastos extra-teto ao longo de 5 anos. Isso mostra como prioridades políticas e estratégicas criam novas exceções, acumulando-se ao longo do tempo. Juntas, essas 3 categorias para 2026 ilustram como os limites de gastos são contornados. Precatórios são obrigações legais das quais o governo não pode escapar. Investimentos em empresas estatais e defesa são escolhas políticas e estratégicas. Cada exceção, embora talvez justificável, contribui para uma tendência de aumento de gastos fora dos controles fiscais primários. Isso leva à impressionante cifra cumulativa de 399 bilhões, levantando preocupações sobre a sustentabilidade das finanças públicas do país. Para entender como a gente chegou a esse ponto, precisamos voltar para uma decisão legislativa-chave lá em 2023. No comecinho do governo atual, o Congresso aprovou uma medida especial. Essa medida ficou conhecida como PEC Fura-Teto. Essa emenda constitucional foi um divisor de águas. Ela deu ao novo governo uma licença para gastar bem mais do que o limite do teto de gastos. Isso foi feito principalmente para manter programas sociais, como o Bolsa Família, com um valor maior. Uma boa parte do estouro atual tem suas raízes diretamente nessa permissão especial. A PEC Fura-Teto não é um mero detalhe nessa história. Ela é a protagonista principal. Se a gente tirar da conta o pagamento obrigatório de precatórios para o período entre 2023 e 2026, sobra um total de 208,4 bilhões de reais em gastos que foram excluídos das regras fiscais. Desse valor, impressionantes 69,6% vem diretamente das autorizações dadas pela PEC Fura-Teto. Isso mostra que a maior parte da flexibilidade fiscal não veio de pequenos ajustes. Foi resultado de uma negociação política deliberada e em grande escala. Depois da PEC Fura-Teto, o governo apresentou um novo conjunto de regras em 2024, conhecido como Arcabouço Fiscal. Esse novo arcabouço foi criado para substituir o antigo teto de gastos e oferecer um caminho mais flexível. Ele liga o crescimento dos gastos do governo ao crescimento das suas receitas, permitindo mais investimentos quando a economia vai bem. No entanto, o arcabouço também herdou muitas das exceções que já existiam. Os gastos autorizados pela PEC Fura-Teto foram incorporados, e outras brechas continuaram, permitindo que certas despesas seguissem sendo contadas fora da meta primária. Esse contexto histórico é vital. Ele mostra que o valor de 399 bilhões de reais não é resultado de um único governo. Em vez disso, é o efeito acumulado de uma série de decisões políticas e mudanças legislativas. Primeiro, uma grande exceção foi criada. Depois, uma nova regra, mais flexível. Mas ela não fechou a porta para gastos extra-limite. A tendência de gastos fora dos limites fiscais não é estática. Ela mostra uma progressão clara e preocupante ao longo do tempo. Os números revelam um desafio crescente para a gestão fiscal, ano após ano. Em 2024, primeiro ano com o novo arcabouço fiscal totalmente em vigor, o montante de gastos fora dos limites atingiu 31 bilhões e 800 milhões de reais. Este número inicial já indicava que as novas regras não eram a prova d'água e que despesas significativas estavam sendo acomodadas por meio de exceções. Isso preparou o terreno para os anos seguintes. Olhando para o futuro, as projeções mostram que esse desvio deve aumentar. Para 2025, o valor estimado sobe para 47 bilhões de reais. Isso representa um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Esse crescimento não se deve a um único evento inesperado, mas ao acúmulo de várias pressões de gastos e exceções previamente aprovadas,
que continuam a impactar o orçamento. À medida que novas demandas surgem e antigos compromissos são honrados, a lacuna entre a meta oficial e o gasto total aumenta, criando um desequilíbrio fiscal persistente que precisa ser financiado. A tendência segue em 2026, quando o estouro estimado chega a 67 bilhões de reais. Esse número inclui os pagamentos significativos de precatórios e novos gastos com defesa, marcando o ponto mais alto no período de 4 anos. Esse padrão mostra que o problema é estrutural, com regras fiscais consistentemente esticadas para acomodar mais gastos. Cada ano traz novas pressões e uma parcela maior do orçamento federal opera fora dos mecanismos de controle, tornando a estabilidade fiscal mais ilusória. Lembre-se de um caso especial recente para contexto. Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, o Congresso aprovou um decreto de calamidade pública. A medida suspendeu a meta fiscal naquele ano, permitindo que o governo gastasse 520 bilhões de reais adicionais por meio de créditos especiais para combater a crise. Como foi tratado como emergência separada, esses valores foram zerados nos cálculos oficiais. A comparação mostra que, embora exceções sejam justificáveis em emergências, a situação atual é uma expansão mais sustentada de gastos extra-limite. Todo esse gasto extra não acontece no vácuo. Esses desvios e exceções têm um impacto direto e significativo em um dos indicadores mais importantes: a dívida pública. Quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa pegar dinheiro emprestado. Aumenta a dívida nacional. Vamos olhar os números. Dezembro de 2018, fim do governo Temer, 75,3% do PIB. A dívida aumentou durante a pandemia, caiu para 71,7% do PIB em 2022. Mas a tendência se inverteu. Agosto de 2025, 77,5% do PIB. Não é só um número em um gráfico, tem consequências reais. Aumento da dívida, PIB, corrói a confiança dos investidores. Investidores nacionais, investidores internacionais. Pense numa família acumulando dívidas no cartão. Os credores ficam nervosos, questionam a capacidade de pagamento. Para um país, perda de confiança. Se nós, investidores, exigem juros mais altos nos títulos, é o prêmio de risco. Maior risco, maior retorno exigido. Leva ao próximo dominó. Taxas de juros mais altas. Quando a política fiscal é vista como frouxa, isso pressiona o Banco Central. O trabalho do Banco Central é controlar a inflação. Gastos excessivos podem alimentar a inflação. Para combater, o Banco Central aperta a política monetária, aumenta a Selic. Hoje, a Selic está em 15% ao ano. Não é coincidência, é resposta às pressões fiscais. Taxas altas têm efeito negativo duplo. Primeiro, tornam a dívida do governo mais cara. Governo paga mais juros, ciclo vicioso, mais dívida. Segundo, juros altos afetam toda a economia. A discussão sobre bilhões de reais, arcabouços fiscais e rátios de dívida, PIB, pode muitas vezes parecer distante e abstrata. Mas as consequências dessas decisões econômicas de alto nível têm um impacto muito real e direto na vida cotidiana de todos os brasileiros. Os efeitos podem ser vistos principalmente em duas áreas-chave. O primeiro e mais imediato é o custo do crédito. Quando a política fiscal do governo é percebida como arriscada, levando o Banco Central a manter taxas de juros altas, isso torna todas as formas de empréstimo mais caras. Essa é uma consequência direta que você pode sentir no seu bolso. Uma família que busca financiar a compra de uma casa enfrentará pagamentos de hipoteca mais altos. Um empreendedor que quer pegar um empréstimo para expandir seu pequeno negócio achará o custo desse empréstimo proibitivo, potencialmente adiando planos de crescimento e criação de empregos. Até compras cotidianas feitas no cartão de crédito se tornam mais caras, pois as taxas de juros no crédito rotativo são diretamente influenciadas pela taxa Selic de referência. Em essência, as taxas de juros altas necessárias para contrabalançar uma política fiscal frouxa atuam como um freio na economia.
tornando mais difícil para as famílias investir e planejar o futuro, tornando mais difícil para as empresas investir e planejar o futuro. O segundo grande impacto relaciona-se ao futuro dos serviços públicos. Quando uma porção crescente do orçamento do governo é consumida por pagamentos de dívida, tornados mais caros por taxas de juros altas, sobra menos espaço para investimentos públicos essenciais. Construir novas escolas, melhorar hospitais, reparar estradas, isso cria uma escolha difícil para os formuladores de políticas, ou cortar gastos em serviços vitais, educação, saúde, infraestrutura, ou aumentar impostos sobre a população para cobrir as despesas crescentes. No final das contas, não há solução mágica. Um governo não pode continuamente gastar mais do que arrecada sem consequências. A pressão sobre as contas públicas criada por gastos em grande escala fora das regras fiscais eventualmente se traduz em um fardo para a sociedade. Esse fardo pode tomar a forma de crédito mais caro, que desacelera a economia, ou pode levar a um futuro com serviços públicos diminuídos, ou uma carga tributária maior. Compreender a conexão entre a manchete de 399 bilhões e esses resultados tangíveis é essencial para todo cidadão participar do debate sobre a direção econômica do país. Então, sabe, está mais próximo de casa do que pode parecer. A conclusão dessa análise é clara e inevitável. A despesa de pelo menos 399 bilhões de reais fora dos limites fiscais estabelecidos entre 2023 e 2026. Isso significa uma flexibilização majoritária das regras fiscais do Brasil. Isso não é uma questão de interpretação. É um fato apoiado pelos números. Uma parte significativa dessa desviação veio de medidas legislativas aprovadas pelo Congresso, como a PEC Fura-Teto. Outra porção já está travada por meio de contratos e projetos em andamento. Essa tendência sustentada de gastos extra-limite contribuiu para um aumento na dívida pública e uma queda na confiança dos investidores, o que, por sua vez, alimenta a necessidade de taxas de juros altas. Essas taxas são mantidas pelo Banco Central para combater pressões inflacionárias exacerbadas pela expansão fiscal. Elas afetam diretamente a economia e os bolsos de todo cidadão. Elas tornam o crédito mais caro, sufocando o investimento, sufocando o consumo, aumentando o custo da dívida do governo, criando um ciclo desafiador. A credibilidade das metas fiscais é erodida quando elas são frequentemente contornadas. Isso cria incerteza. Incerteza prejudica o planejamento econômico de longo prazo e o crescimento. O país lida com as consequências diretas dessas escolhas fiscais. O Brasil está em uma encruzilhada. O caminho adiante requer uma decisão fundamental sobre a política fiscal. Uma estrada, uma postura fiscal mais frouxa. Priorizar gastos públicos no curto prazo. Atender necessidades sociais. Estimular a atividade econômica. Riscos dessa estrada. Taxas de juros altas contínuas. Dívida crescente. Potencial instabilidade de longo prazo. A outra estrada. Retorno a regras fiscais mais estritas. Poderia restaurar credibilidade. Menor pressão sobre a dívida pública. Permitir taxas de juros mais baixas. Mas pode requerer cortes de gastos difíceis e impopulares, aumentos de impostos. No final, a decisão é política, terá impactos profundos e duradouros na economia para todos. Entenda esses números, entenda os mecanismos por trás deles, entenda os riscos envolvidos. Isso não é só para economistas, é um dever do cidadão. As escolhas feitas hoje sobre o dinheiro público determinarão as oportunidades e desafios econômicos de amanhã. Não há resposta fácil. Toda escolha tem um custo. Esse debate diz respeito a todo brasileiro.